gostaria de comentar com vocês um assunto que está na bola da vez, que é sobre a reforma tributária. Todos estão ouvindo falar sobre a questão da reforma do imposto de renda. Um ponto específico que eu queria contar e falar, comentar com vocês, para que nós possamos discutir, é justamente o impacto desse imposto de renda nas finanças dos entes federativos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Como vocês sabem, há uma repartição de receitas, né, no nosso sistema tributário, e ele foi elaborado e constituído pela nossa Constituição Federativa de 88. Isso significa que mesmo um ente federativo como a União, que detém a competência para instituir e cobrar o imposto de renda, mesmo quando ela recolhe, ela não fica com toda a receita. Tanto de forma direta como indireta, ela vai transferir essas rendas. De forma direta, é quando os entes subnacionais, municípios, estados e Distrito Federal recolhem dos seus próprios servidores e de suas fundações e autarquias. Nesse caso, ele fica com essa receita. E indireta, por meio de transferência de fundos, os fundos municipais, fundos de participação dos municípios e fundos de participação dos estados, que seguem, né, e é transferido, repartido para esses entes federativos. Ocorre que, no nosso sistema tributário, que é composto pelas normas constitucionais e as normas infraconstitucionais, sobretudo, né, e organizado, regulamentado pelo nosso Código Tributário Nacional, que é da década de 60, né, ele tem, né, justamente o CTN, ele tem um artigo, chamado o artigo 6º, no seu parágrafo único, ele fala que mesmo que haja repartição de receitas naquele determinado tributo, aquele ente que recebe a receita, ele não pode interferir na competência daquele ente, né? Daquele ente que reparte a sua receita. Ou seja, mesmo que haja uma repartição, na competência tributária não muda nada, porque é uma questão financeira. Então, ele pode isentar, ele pode implantar a alíquota zero, ele pode modificar, e nada disso os entes que recebem, né, essa transferência podem fazer. E é justamente isso, né, que está havendo nesse momento. Há uma proposta de imposto de renda, né, em que há um impacto enorme na arrecadação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. A própria Confederação Nacional dos Municípios publicou, né, uma planilha de qual será o impacto, e vai ser gigantesco nas contas desses entes subnacionais, que já sofrem com a má distribuição, seja da discriminação de rendas, né, com a repartição das competências, seja da própria repartição de receitas, e há uma clara concentração de rendas, né, por parte da União. Então, diminuir, né, a arrecadação do IR, diminuindo, né, essa repartição, né, consequentemente diminuindo essa repartição para os entes subnacionais, isso é um grande impacto e vai de total encontro ao nosso sistema federativo, que tem uma base, né, após 88, uma base do federalismo fiscal cooperativo, que é justamente, né, fortalecer essas repartições com o intuito de igualar, né, os direitos das pessoas que estão nos mais distintos locais desse grande território. Então, dessa forma, né, eu compreendo que esse artigo 6º ele não foi recepcionado quanto a essa não invasão da competência do ente, né, que detém aquela competência do tributo que é repartido. A meu ver, deve haver uma interferência com base na nossa atual Constituição, que fortalece o caráter federativo e descentralizador das receitas federativas. E vai até, né, isso também é fortalecido pela própria teoria do Estado Federal, que, né, segundo a própria Bíblia, né, do Estado Federal, que é o Federalista, escrito por Hamilton, Madison e Jay, né, aqui tem um capítulo justamente falando sobre a autonomia que somente a autonomia federativa, né, que é a base do sistema federativo, se houver dinheiro suficiente para que ele consiga exercer essa autonomia. Portanto, fica essa provocação,
né, quanto à não recepção desse artigo, né, principalmente nessa parte do parágrafo único do artigo 6º do CTN em relação à nossa Constituição. E aí eu defendo que deve haver sim uma interferência, né, um limite quando houver todas as medidas que visem a diminuir a repartição das receitas para os entes subnacionais nesses tributos que estão lá no capítulo de repartição das receitas tributárias da nossa Constituição. Então, se você concorda, discorda, discute comigo esse tema. Ficarei honrada em discutir. Pode discordar, hein?